Oi galera, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar sobre métodos científicos, que são as etapas que a ciência, o meio científico usa para poder entender algum tema, comprovar esse tema e investigar realmente ele. E esses métodos científicos, essas etapas, são datadas mais ou menos lá pelo tempo do Egito Antigo. Em algumas questões da medicina eles usavam algumas etapas semelhantes a essas. É claro que com o tempo a gente foi aprimorando elas, então são dessa época mais ou menos, mas realmente apareceu assim pro meio científico mesmo lá na Grécia Antiga. A primeira etapa é a observação, que você vai observar um ambiente, um animal, algum fenômeno que você queira observar, e depois disso você vai observar não apenas uma vez, você vai fazer várias observações, que nem assim, eu já falei em algum vídeo aqui, que no meio científico a gente não pode ter um teste, uma prova, a gente sempre tem que tentar realizar novamente isso em laboratório, em um ambiente controlado, para ver se realmente é aquilo. Então a observação também deve ser feita mais vezes possíveis. Após a observação tem a caracterização do problema, ou seja, o que tá acontecendo aqui, o que tá errado, o que eu posso fazer, e talvez levantar uma pergunta com isso. Como eu posso mudar isso? Como isso acontece? Por que isso acontece? Quem é que faz isso acontecer? Então, a partir da observação, você vai ter a caracterização do problema, que é investigar as falhas desse fenômeno observado, desse animal observado, por exemplo, dentro de uma comunidade, observar as falhas que existem naquele lugar, daquele animal. Então tem isso, e talvez um levantamento de uma pergunta. Após isso a gente tem o levantamento dos dados, ou seja, a partir daquela análise, o que eu posso tirar que vai me auxiliar nesse meu processo científico. Então, a partir das várias observações, o que eu posso tirar de dados que vai me ajudar no meu resultado final que eu quero lá pra frente. E depois disso a hipótese finalmente é levantada a partir desse fenômeno, desses dados, dessas perguntas. A hipótese está feita e formulada. Depois da hipótese a gente vai tentar testar ela, porque a gente não quer ficar só numa hipótese, a gente quer uma teoria. Então esse é o resultado final que a gente espera. A gente fez tudo isso, a observação, o levantamento das coisas que estão faltando ali nessa observação, o levantamento dos dados, a hipótese, para tentar chegar numa teoria. Só que essa hipótese tem duas opções. Ela pode ser falsa, o que vai me obrigar a mudar a hipótese ou a mudar todas as minhas etapas anteriores, ou seja, desde a minha observação, vai me obrigar a observar de outro jeito, ou talvez a mudar o meu objetivo do estudo. Então, essa é a hipótese falsa. A hipótese verdadeira, depois de ser testada e de ser comprovada que sim, que é realmente isso, ela vai se transformar numa teoria. Então, a gente tem algo palpável ou algo visual que a gente pode sim falar que aquilo acontece, que não é mais uma hipótese, que talvez aconteça. Eu sei que acontece, então tá lá, comprovado, e agora se chama teoria. Por exemplo, a teoria da Terra esférica foi observada pelo Aristóteles, que ele observou então as constelações, as estrelas, o céu, e ele falou, talvez, a partir dessa observação, ele falou, talvez a Terra seja redonda. E como eu falei recém, ela é esférica, mas naquela época eles estavam levantando essa hipótese que ela era redonda, e agora a gente sabe que não é, que é esférica, e a geografia não aceita isso de Terra redonda, mas pelo menos não é Terra plana, né? Já é um grande avanço. Então, ele observou isso e chegou um pessoal da Grécia, isso cerca de 500 anos antes de Cristo, e a partir das observações das constelações novamente, do solstício, do verão e do inverno, das sombras, e também teve um cara chamado Aristóteles, que a partir dessas sombras ele conseguiu calcular o raio da Terra, ou seja, tinha um embasamento matemático atrás disso, e ele falou assim, não, então a Terra realmente é redonda. E todos esse conjunto aí da Terra ter sombras por causa do solstício, que daí deu pra calcular o raio, que daí deu pra ver a partir das constelações, isso foram levantamentos de dados que iriam
acrescentar na hipótese de que sim, a Terra é redonda. Aí o que aconteceu? A gente tinha uma hipótese, ok? Como virou teoria? O homem foi para o espaço pela primeira vez em... Se você falou 1969, você está super errado. Ele foi para o espaço em 12 de abril de 1961. Foi a União Soviética que levou o primeiro homem ao espaço, ok? Ele se chamava Yuri, algum nome lá que eu não sei falar. E em 1969, no dia 20 de julho, sim, teve o primeiro homem na Lua que foi enviado pelos Estados Unidos. E a partir desses dois homens, eles relataram que viram a Terra redonda. E o americano trouxe fotos de que a Terra realmente era redonda, vista da Lua, ok? Então ali, a partir dos dados matemáticos, solstício, enfim, eles tinham uma prova visual de que sim, que a Terra era redonda. Então a partir disso a hipótese não era mais hipótese, era teoria. Então foi confirmada a teoria de que a Terra é redonda. Claro que eu tô trazendo aqui alguns exemplos. Eu posso ter falado algo equivocado, de que não foi ali que comprovou, mas eu estou trazendo aqui os dados que eu achei mais acessíveis, assim, que seria de fácil entendimento. Então, se eu falei que a Terra foi comprovada redonda a partir desse momento, mas foi antes, por favor, vamos deixar esse equívoco passar, porque eu estou tentando ser o mais didática possível aqui, ok? E antes disso, nós tínhamos uma hipótese que muitos chamam... A gente esperava que fosse só antes disso, né? Mas não, atualmente também tem. A teoria da Terra plana. Antes de tudo isso acontecer, todo mundo achava que a Terra era plana. A partir da observação de uma superfície mais perto, por exemplo, o mar, o horizonte, de que a Terra era plana. Porque dá pra ver sim que a Terra ali é plana, porque tá muito perto. Então eles levantaram essa hipótese a partir dessa observação, porém ninguém nunca foi lá pra cima, tirou uma foto e comprovou que a Terra era plana. Então, teoria da Terra plana não pode ser chamada de teoria, e sim de hipótese da Terra plana, porque nós não temos nenhum cálculo matemático, nenhuma foto de que a Terra é plana. Então, isso é descartado como teoria, apenas existe como hipótese, ou seja, uma hipótese falsa que não dá pra continuar nos estudos assim, ok? Só que daí vocês me perguntam, tá, a gente não conseguiu nem nada visual, nada matemático, mas por que podem falar, sei lá, teoria quântica, teoria das cordas, se a gente não vê isso? Porque tem o cálculo matemático, que sim, que embasa isso, e apesar da gente conseguir ver esses cálculos matemáticos, ver o resultado no computador, recriação desse ambiente e tudo mais, a teoria das cordas, que eu uso aqui como exemplo, ela teoricamente não poderia se chamar teoria, porque a gente nunca viu isso acontecer. Ela deveria se chamar hipótese. Mas por que essa sim pode ser chamada de teoria? Porque os cálculos matemáticos estão cada vez mais próximos de provar isso, e a gente pode sim ou não ver essa teoria acontecendo, né? Ver essa hipótese sendo confirmada. Porém, como existe muito, mas muito embasamento matemático a partir desse tema, a gente chama no âmbito científico de teoria, mas se fosse ver as etapas, ela seria uma hipótese, beleza? E aí, e a teoria da gravidade, Elana? O que você fala? Pode sim ser chamada de teoria, porque ela foi comprovada várias vezes em laboratório, cientificamente. Não tô falando só porque a gente não tá voando aqui que ela é comprovada, tá? Isso também prova, mas tô falando de comprovação em laboratório e tudo mais. Ela foi comprovada várias vezes, então ela é uma teoria da gravidade, sim, e pode ser chamada com esse título lindamente, teoria da gravidade. Então, pessoal, era isso que eu tinha pra trazer hoje pra vocês. Espero que tenha ficado claro. Novamente, eu quero repetir que eu tentei ser mais didática possível. Se eu trouxe alguns dados mais, por exemplo, como eu já falei ali da questão a Terra foi comprovada redonda ali, talvez ela tenha sido antes, mas eu trouxe aqui pra ilustrar uma situação que eu criei, beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aí, por favor, pra continuar trazendo esses conteúdos, sugere conteúdos aí que talvez um dia eu traga. E é isso aí, galera. Tchau, tchau!